Nesse vídeo eu vou te explicar como eu saí de um cara que não lia nada para um cara que lê pelo menos um livro por semana e como os livros transformaram a minha vida. Essa história começou há uns 11, 12 anos atrás. Eu conheci a minha esposa, Paula, que não era minha esposa na época, e a gente começou a namorar e a gente foi morar junto, né? E aí a Paula, ela sempre teve o costume de ler. Então eu lembro que nos finais de semana ela estava deitada no sofá lendo. E eu assistindo televisão, óbvio. E eu achava aquilo bobo. Quem gasta tempo lendo livro? Eu li na época da faculdade, mas na época eu era obrigado a ler para tirar uma boa nota e passar nas provas, né? Então, não, no meu tempo de folga eu quero descansar, eu quero me divertir, relaxar minha mente, era o que eu pensava, né? Então, eu não conseguia entender o que ela ficava fazendo com o livro ali. Até chegar ao ponto de a gente estar andando no shopping, ela querer entrar em livraria e eu esperar isso, eu esperava do lado de fora. Olha que loucura. Até que a gente já estava com a academia, estava nos primeiros meses da academia e eu estava me aventurando, querendo saber mais sobre negócios, gestão de pessoas e tudo mais. E aí eu comprei um livro chamado Sacadas de Empreendedor, do Érico Rocha. E era um livro fininho, pequenininho assim. Eu lembro que eu demorei quase 2 meses para lê-lo. Mas quando eu terminei de ler aquele livro, uma coisa mudou na minha cabeça. Eu tive o seguinte insight. Cara, às vezes uma pessoa dedica a vida dela inteira para estudar um determinado assunto e ela coloca isso dentro de um livro. E eu tenho a oportunidade de acessar essa informação, de ter uma espécie de mentoria, aconselhamento com aquela pessoa em algumas horas e alguns dias e poder absorver aquele conhecimento, vivenciar aquelas experiências e aplicar aquilo na minha vida. Por que eu tô perdendo tanto tempo assim? E foi aí que eu saí de um cara que não usava livro nem para prender porta a ser um ávido leitor. Mas eu sempre tive uma veia prática, né? Eu sempre gostei de aprender, mas eu gosto mais de aprender e aplicar. Ver o que eu consigo colocar em prática, reajustar, fazer de novo, esse tipo de coisa sempre me chamou atenção. Então eu comecei a me aventurar em livros de negócios, em livros sobre comportamento humano, livros sobre biologia evolutiva e antropologia, até que surgiu um convite para eu escrever um capítulo de um livro que correlacionava saúde com a felicidade. E feliz que tinham me convidado para escrever um capítulo de um livro, me senti importante, mas ao mesmo tempo fiquei com medo. Será que eu tenho o que é necessário para escrever? O que será que as pessoas vão pensar e coisas do tipo, né? E aí aconteceu uma situação que me fez dar o passo a escrever esse capítulo desse livro. Eu fiz um post nas redes sociais e eu não tenho uma base muito boa, não tive uma base escolar muito boa, né? Então, eu tenho vários erros de escrita, de quem corrige geralmente é a minha esposa, mas às vezes eu tenho impulso de que eu escrevi um negócio agora e quero postar. E aí eu fiz isso e eu tava falando sobre algo que eu tava aprendendo, e aí uma pessoa que eu nunca vi na vida comentou assim: "Você deveria aprender a língua portuguesa". Na hora isso me deu um pouco de raiva, óbvio, quem não sentiria, né? Mas eu analisei e falei, pior que ele tá certo. Aí eu mandei uma mensagem para ele no particular e falei assim: "Olha só, obrigado pela sua mensagem, realmente é uma coisa que eu preciso trabalhar". E aí a pessoa apagou a mensagem e não falou mais nada. Eu não sou bobo, tá, gente? Eu sei que quando uma pessoa quer te ajudar, ela fala no particular com você. Ele quis me expor. Mas eu escolho como usar aquilo. Se eu uso aquilo pro bem ou pro mal, eu escolhi usar pro bem. E aquilo me funcionou como energia para eu escrever o capítulo do meu primeiro livro que eu ia lançar. E esse livro foi Essa Tal Felicidade, onde eu fui convidado para ser um dos autores e escrever um capítulo onde eu correlaciono saúde e felicidade, que tem tudo a ver, né? Só que aí eu gostei desse negócio. E aí, como eu já tinha me tornado um ávido leitor, eu leio muito, estudo muito, só que para mim o estudo é uma ponte para a prática. Eu não leio por ler, eu leio coisas que eu quero fundamentar uma prática para aplicar aquilo, para corrigir, criar métodos e protocolos para transformar a minha vida e a vida dos meus alunos. E aí, pensando nisso, eu estava vivendo uma coisa muito incrível na minha academia, porque eu tinha aprendido a conectar a técnica de treinamento, o entendimento sobre comportamento humano e conceitos de negócio. E fui estudar na Disney sobre atendimento ao cliente, tinha feito várias coisas, e eu queria compartilhar isso para ajudar outros treinadores. E foi aí quando eu escrevi o segundo livro, que foi durante a pandemia, que chama Treinador Fora de Série.
Servir, Educar e Transformar. São 30 lições sobre técnica, comportamento e negócios para treinadores. E nós vivemos momentos incríveis, né? Desafiadores, tensos, como a própria pandemia. E depois eu passei um episódio muito fortalecedor e talvez o maior desafio que eu tive na minha vida profissional, que foi ter esvaziado a minha academia em menos de 6 horas, né? E eu percebi que eu só tive a capacidade de fazer isso, tomar as melhores decisões, e em uma semana ter resolvido esse problema, porque eu tinha conhecido a filosofia estoica e eu comecei a estudar muito, comecei a me aprofundar, a desenvolver exercícios práticos para aplicar na minha vida, para conseguir viver baseado nos princípios estoicos. E foi aí que surgiu o meu terceiro livro, Atleta Estoico. Atleta não é sobre atleta físico, é do conceito de treinar. Atleta estoico é quem treina a aplicação dos princípios e exercícios práticos da filosofia estoica. Então é um programa de exercícios para tornar a sua mente imperturbável. E ao longo do tempo, com os meus programas e com as minhas palestras e treinamentos, conectando o treino físico com a filosofia do estoicismo, eu entendi que vários dos problemas que as pessoas enfrentam não é escolha, obviamente, mas é porque elas vivem em desajuste e discordância com o que o nosso corpo, a nossa mente foi feito para fazer com a vida moderna. E eu comecei a me aprofundar e desbravar a biologia evolutiva, a antropologia, para entender o que é a nossa essência de movimentação, de emoções e de comportamentos. E aí eu construí o conceito e a ideia que hoje é o que eu faço, que é a biologia do estresse, que é ajudar profissionais sobrecarregados a transformar o estresse em saúde e performance sustentável e entender a biologia na perspectiva antropológica, evolutiva, com exercícios para ajudar a gente a minimizar o estresse ruim, práticas validadas pela ciência, e usar o estresse agudo, o estresse bom como treinamento para a gente viver melhor. E todo o material que me fundamentou conseguir fazer isso comigo e conseguir fazer isso com os meus alunos no meu programa de treino ou nas palestras e treinamentos, eu tenho o orgulho de anunciar para vocês que está nesse novo livro que chama Ancestrais da Nova Era, Desperte sua essência humana, construa saúde integral, força e propósito no caos moderno. Então, o Ancestrais da Nova Era, que é o meu novo livro que eu estou lançando aqui para te explicar, ele é a fundamentação, é todo o conceito e pilares que você precisa praticar para você conseguir dominar a biologia do estresse e minimizar o estresse ruim e usar o estresse bom a seu favor para ter mais saúde e mais performance. Então, a biologia do estresse, que é esse novo lugar que eu quero ocupar, tanto nas empresas quanto na cabeça das pessoas, ela só existe porque eu consegui compilar todo um ensinamento, uma inteligência teórica e prático que está no livro Ancestrais da Nova Era. Então, o Ancestrais da Nova Era é justamente pegar o entendimento do nosso corpo, da nossa mente, e aplicar na vida moderna para a gente conseguir ter mais saúde e mais performance. E eu quero convidar para você, para no dia 15 de setembro, às 19h30, participar da live de lançamento do meu livro, onde eu vou te explicar como que você faz para adquirir, mas eu também vou te explicar o grande bônus que você vai receber. Todo mundo que comprar o livro vai ter acesso a um workshop, a um treinamento de 2 horas comigo baseado no livro. E o valor para você participar desse workshop vai ser o valor do livro. Beleza? Então coloca na sua agenda aí, dia 15 de setembro, e eu espero você. E nunca se esqueça, você não precisa de mais conforto, você precisa de mais confronto.